Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje apresentamos o 5º episódio, a apostasia. O momento a qual a fé de muitos esfria. Com muitas violência, pessoas desaparecendo e muitas mortes. Não perca tempo, inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo, e deixe o like para nos fortalecer. Engano. É. Apostasia. Após. O. Arrebatamento. A Bíblia nos ensina que, após o arrebatamento, haverá um período de tribulação, no qual Deus derramará sua ira sobre um mundo rebelde e incrédulo. Esse período será dividido em duas partes, a primeira metade, chamada de tribulação, e a segunda metade, chamada de grande tribulação. A duração total será de 7 anos. Conforme as 70 semanas profetizadas por Daniel 9, 24 ao 27. Nesse tempo, surgirá um líder político e religioso chamado de Anticristo, que fará aliança com muitas nações e se oporá a Deus e aos seus santos. Ele será apoiado por um falso profeta, que fará com que todos adorem a imagem do Anticristo e recebam a sua marca. Ele também fará um pacto com Israel, mas depois o romperá e profanará o templo, exigindo adoração exclusiva. Esse será o sinal da grande tribulação, a fase mais intensa e terrível da ira de Deus. Mas será que nesse período haverá salvação para aqueles que não foram arrebatados? A resposta é sim, mas com muita dificuldade e perseguição. A Bíblia nos mostra que Deus enviará 2 testemunhas proféticas que pregarão por 3 anos e meio, até serem mortas pelo Anticristo. Elas farão sinais e prodígios para confirmar sua mensagem e serão ressuscitadas depois de 3 dias e meio. Elas serão as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, 3 ao 12. Além disso, Deus enviará um anjo que voará pelo céu, proclamando o evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Ele dirá com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Da Apocalipse 14, 6 e 7. E também haverá um remanescente fiel de Israel, que reconhecerá Jesus como o Messias e será protegido por Deus no deserto. Eles serão os 144.000 selados da tribo de Israel. Apocalipse 7, 1 a 8. No entanto, a maioria das pessoas que ficarem na terra após o arrebatamento não se converterá, mas endurecerá ainda mais seus corações contra Deus. A Bíblia nos diz que Deus enviará sobre elas um espírito de engano, para crerem na mentira do Anticristo e sejam condenadas. Esse será o juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade do Evangelho e se deleitaram na injustiça. Mas como será esse engano? E como será a apostasia? O engano será uma falsificação do plano de Deus, uma imitação do verdadeiro Cristo. O Anticristo se apresentará como o Salvador do mundo, o Príncipe da Paz, o líder supremo. Ele fará milagres, sinais e maravilhas para enganar os habitantes da terra. Ele prometerá paz e segurança, mas trará guerra e destruição. Ele se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse Deus. Ele exigirá adoração universal e perseguirá todos os que não se curvarem diante dele. Ele implantará um sistema econômico mundial baseado na marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. A apostasia será o abandono da fé em Deus, a rejeição do evangelho da graça. Aqueles que ficarem na terra após o arrebatamento serão tentados a seguir o Anticristo e a negar a Cristo.
Eles serão seduzidos pelas mentiras do inimigo e pelos prazeres do pecado. Eles trocarão a verdade de Deus pela mentira, e adorarão a criatura em lugar do Criador. Eles se afastarão dos mandamentos de Deus e seguirão as doutrinas de demônios. Eles blasfemarão contra Deus e contra os seus santos. Eles endurecerão seus corações e não se arrependerão de suas obras más. Portanto, engano e apostasia serão as marcas distintivas daqueles que ficarem na terra depois do arrebatamento. Eles serão iludidos pelo anticristo e se afastarão da fé em Deus. Por isso, é urgente que estejamos preparados para a vinda de Cristo, vivendo em santidade e vigilância, anunciando o Evangelho a todos os que ainda não o conhecem. Não sabemos o dia nem a hora em que ele virá, mas sabemos que ele virá em breve, que possamos estar entre os que serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e estar para sempre com ele. Apostasia. Nos dias de hoje. Apostasia significa abandonar ou se desviar da fé cristã. É um pecado grave que pode levar à perdição eterna. Mas como podemos identificar e evitar a apostasia em nossos dias? A Bíblia nos alerta sobre os perigos da apostasia e nos dá alguns sinais de como reconhecê-la. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 1-5, lemos: Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esses versículos nos mostram que a apostasia se manifesta na vida de pessoas que se dizem cristãs, mas que negam o poder de Deus e vivem conforme os seus próprios interesses e paixões. Essas pessoas têm uma forma de piedade, ou seja, uma aparência religiosa, mas não têm uma verdadeira comunhão com Deus. Outro sinal da apostasia é a rejeição à verdade bíblica e à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, lemos: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esses versículos nos mostram que a apostasia se manifesta na vida de pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus e preferem seguir falsos mestres que lhes dizem o que querem ouvir. Essas pessoas se recusam a dar ouvidos à verdade e se entregam às fábulas, ou seja, a ensinos enganosos e heréticos. Mas como podemos identificar esses falsos mestres? A Bíblia nos dá alguns critérios para avaliar se alguém é um verdadeiro ou falso mestre. Por exemplo, em Mateus 7, 15 e 20, lemos: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim sendo, pelos seus frutos os conhecereis. Esses versículos nos mostram que devemos observar os frutos dos mestres para saber se eles são verdadeiros ou falsos. Os frutos são as obras e as palavras que eles produzem. Se eles produzem obras e palavras que glorificam a Deus e edificam os irmãos na fé, eles são verdadeiros mestres. Se eles produzem obras e palavras que desonram a Deus e desviam os irmãos da fé,
Eles são falsos mestres. Diante desses sinais da apostasia e dos falsos mestres, como podemos nos proteger e permanecer firmes na fé? A Bíblia nos dá algumas orientações, por exemplo, em Hebreus 10, 23 ao 25, lemos: Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns de antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses versículos nos mostram que devemos manter a nossa esperança em Deus e na sua promessa de salvação. Devemos também nos considerar mutualmente e nos estimular ao amor e às boas obras. Devemos também não deixar de congregar-nos com os irmãos na igreja e nos admoestar mutuamente, para não cairmos em tentação. Em resumo, a apostasia é um perigo para os cristãos atualmente. Ela se manifesta na vida de pessoas que abandonam ou se desviam da fé cristã e vivem em rebelião contra Deus. Para evitar a apostasia, devemos permanecer firmes na palavra de Deus e na comunhão com os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde da apostasia. Sinais de apostasia. Como posso evitar a apostasia? A apostasia é o abandono da fé cristã, seja por negação, desobediência ou indiferença, é um dos maiores perigos que ameaçam a Igreja de Cristo, por poder levar à perda da salvação e à condenação eterna. Mas como podemos evitar a apostasia e permanecer firmes na fé até o fim? A Bíblia nos dá algumas orientações para prevenir a apostasia e nos fortalecer na graça de Deus. Vejamos algumas delas. Confessar a Jesus como Senhor e Salvador, esse é o primeiro passo para entrar na família de Deus e receber a salvação. Quem confessa a Jesus como Senhor e Salvador está reconhecendo a sua autoridade, a sua obra e a sua presença em sua vida. O apóstolo Paulo diz que se confessarmos com a boca que Jesus é Senhor e crermos no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Romanos 10, 9. Participar da comunhão com os irmãos. A Igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os que creem nele e o seguem. Quem participa da comunhão com os irmãos está se integrando à família de Deus e se beneficiando da vida em comunidade, como o amor, a edificação, a correção e a prestação de contas. O autor da carta aos Hebreus exorta os cristãos a não deixarem de congregar-se, mas a se encorajarem mutuamente. Hebreus 10, 25. Estudar e obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte de revelação, orientação e nutrição espiritual para os cristãos. Quem estuda e obedece à palavra de Deus está ouvindo a voz do Senhor e se conformando à sua vontade. O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Salmo 119. 105 E que ele escondeu a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. Salmo 119, 11. Arrepender-se dos pecados é buscar a santificação. O pecado é a transgressão da lei de Deus e a rebelião contra a sua vontade. Quem se arrepende dos pecados e busca a santificação está demonstrando que ama a Deus e obedece aos seus mandamentos. O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 E que quem permanece em Cristo não vive pecando. 1 João 3, 6. Renunciar ao mundo e às
Coisas do mundo. O mundo representa o sistema maligno que se opõe a Deus e aos seus propósitos. Quem renuncia ao mundo e às coisas do mundo está se desapegando dos valores, das paixões e das práticas deste século, em vez de se transformar pela renovação da mente. O apóstolo Paulo diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para podermos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essas são algumas das orientações que devemos seguir para evitar a apostasia e crescer na fé. Se praticarmos essas coisas, estaremos nos aproximando de Deus e nos afastando do mal. Estaremos também nos preparando para o dia em que veremos o Senhor face a face e entraremos na sua. Que possamos ser fiéis até o fim e receber dele a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. O próximo episódio do Arrebatamento e suas profecias será causa e crise mundial, morte, terremotos, desastres, incumprimento da palavra de Deus. Profecias tornando-se manchetes de jornais. Então, por gentileza, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos episódios, e deixe seu like para nos fortalecer. Amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, lembre-se, ainda é tempo, aceite a Jesus.